Você quer falar, Rafael? Eu tenho que ver se alguém tá com o fone ligado, prof, porque daí tá fazendo Tem. muito eco. Tem que desligar os microfones, senão vai dar muita microfonia na gravação. Tá bom? Então vamos fazer uma revisão, aula por aula, ver se vocês têm alguma dúvida. Estamos de boa, sempre de boa, né, meus amores? Sempre de boa. Uni Andrade. E quase as férias aí, né? De boa na lagoa? Ai, ai. Meninos, eu tô fechando conselho de classe lá na escola, olha. Tudo online. Tá todo mundo pilhando já. Pilhando para não dizer que tá pirando, né? Abrir aqui, psicologia. Vamos ver aqui. Achei. Vamos lá, ver aula por aula, retomar os conteúdos aí. Então, nós começamos a partir da aula 9. A aula 9 foi sobre a formação dos professores, tá? Então, quem não fez atividade, dá uma olhada lá, vê se fez, tá? Antes da prova, eu vou dar mais uma revisada nas atividades, ver quem fez, quem não fez, tá? Então, a aula 9 era sobre a formação de professores. Então, eu vou aula por aula hoje, tá? Para dar uma retomada aí. Então, nessa aula, eu coloquei um artigo, né, para fundamentar. Vai computations. Opa. Isso, será que bloqueou? Só um pouquinho. Ele já está indo. Às vezes a gente tem pressa, né? Então, vamos lá para a nossa aula. Que o papo acho que vai um pouco longe hoje, tá? Mas vale a pena, porque daí assim vocês, né, quem tiver dúvida da matéria, tudo pode ir tirando. Vamos fazer tudo com calma. Então, tem o slide, né? Opa. Então, tem o slide, que é sobre a formação, aula 5, e tem um artigo que, na realidade, esse artigo... Ai, onde é que está isso aqui? Análise do livro didático. Credo, cadê? Artigo sobre a formação dos professores. Aqui. O artigo, na realidade, ele é já tá interligado ao slide, tá? Então, eu só vou abrir o artigo aqui para vocês tomarem conhecimento. Então, o artigo, ele vai trazer aqui a formação do profissional e a prática do docente. Ele vai estar falando sobre a questão dos saberes, da prática, da pluralidade, da questão aqui do professor reflexivo, das conclusões, da prática reflexiva aqui, da importância do professor
trabalhar aqui a questão da pesquisa, né? E daí eu vou, então, trabalhar agora o slide. Tá? Eu vou revisar o slide. O artigo, né? Quando eu coloco artigo e o slide aqui é para fazer a parte de fundamentação, né? Para dar mais fundamentação, mas é o mesmo assunto. Opa! Então, aqui, a formação continuada dos professores, os princípios, os projetos, a experiência. Então, a formação dos professores aqui, ele tem que estar em destaque na política, né? Todas as instituições de ensino, sejam elas particulares, tudo, né? Elas têm que trabalhar aqui a questão da formação continuada ou contínua, tá? É independente aqui a questão aqui do termo, né? Que isso é mais uma questão de autores aqui. Então, na década de 80 e 90, né, houve uma discussão sobre a formação dos professores. Até então, né, nós tínhamos muito poucos professores com formação superior, principalmente nos anos 50, 60, por aí, a pessoa que soubesse ler e escrever, ela virava professor, tá? Ela virava professor aqui. Bom, a questão aqui da concepção, né, consiste em quê? Em contribuir aqui as questões teóricas. O que nós temos que pensar aqui? Na questão aqui das práticas, da implementação, da educação dialógica, da problematização, trabalhar em cima da problematização, da consciência crítica, da formação desses profissionais. Muita gente tem que pensar num projeto, seja instituição particular ou pública, nessa formação dos profissionais da educação, principalmente os professores da educação básica, da questão superior, né, o ensino superior que dá essa formação para os professores da educação básica, a questão aqui do mestrado, doutorado, pós-doutorado, a formação continuada aqui no exercício, na preparação das atividades pedagógicas, nas ações que coloquem esse professor no dia a dia, ele conseguindo fazer essa interligação da teoria com a prática. A formação profissional reflexiva de professores comprometidos com ações pedagógicas profissionais, relacionando aqui a teoria com a prática, a compreensão técnica, científica, política, tá? A questão aqui da maioria aqui do padrão educacional, a licenciatura, os eixos curriculares aqui, a descontextualizados, os currículos fragmentados em suas propostas, e aqui nós discutimos a questão da interdisciplinariedade, os currículos fragmentados aqui, a instituição de ensino, a questão da credibilidade acadêmica, a situação da prática aqui do professor, de considerar a formação continuada, considerar aqui o espaço privilegiado, essa discussão reflexiva. A escola ela precisa ser o quê? Um espaço de pesquisa, de reflexão, da formação continuada aqui, a socialização do conhecimento, as diferentes áreas de atuação do professor, a relação ação-reflexão, o envolvimento do professor em planos sistemáticos de estudos individual,
tá? A valorização da experiência, da produção, associação com a pesquisa científica, participação em cursos também de pós-graduação. Que profissional é esse? Que sociedade é essa? Que profissional que nós queremos formar? Tá? A partir aqui do consenso, da profissionalização, da necessidade aqui de atender as demandas, a educação, que o professor realmente trabalhe a verdade científica a partir daquilo que o estudante traz, trabalhando o contexto, contextualizando, trabalhando a construção aqui. Então, nós podemos propor atividades de formação para o professor a partir de seminários, a partir aqui de reuniões, de debates, de roda de conversa, de palestras, criar aqui projetos de oficinas, de encontros que podem ser municipais, regionais, seminários, a nível federal, nacional, tá? Práticas pedagógicas, fazer parcerias com instituições de ensino. E aqui nós temos a LDB 9394/96, que veio e bateu o martelo. Epa! O professor precisa ter, no mínimo, o ensino superior aqui. A formação profissional, a associação entre teoria e prática aqui, a formação de experiência, a formação aqui de docentes de nível superior, tá? Trabalhando aqui a educação do curso normal superior, que depois caiu, e hoje nós temos a pedagogia, isso aí foi uma confusão, e daí voltou-se apenas para a pedagogia. O projeto da formação continuada aqui, capacitar aqui os gestores, os professores, as pessoas que estão envolvidas aqui na educação, a formação de grupos de estudo, por isso que eu falo, não tem dinheiro para trabalhar a formação dos professores. Tem, não precisa ter dinheiro. Pode fazer troca de experiência, fazer parceria com estudantes da pedagogia, da psicologia, fazer estágio da formação, trabalhar sempre o professor pautado, para a questão do envolvimento, trazer à universidade as mudanças de currículo, a troca de experiência. Por isso que o processo de educação, ele precisa ser discutido em todas as instâncias, em todas as instâncias. Não adianta só discutir aqui a questão aqui só da educação básica, não, tem que discutir desde a educação infantil até pós-doutorado, tem que fazer uma discussão ampla. Pessoal, lá na aula, deixa eu já só falar para vocês, lembram da aula 4 sobre a interdisciplinaridade? Então, lembram que eu não pedi na outra prova? Então, eu vou pedir sobre a interdisciplinariedade nessa prova. Ainda bem que eu lembrei agora, tá? Tá? Então, depois, para o pessoal não berrar. Lembra que eu deixei a questão da interdisciplinariedade para esse semestre, tá? Então, tinha um artigo lá da Ivani Fazenda, Lembra? Eu falei, não, eu vou deixar para a próxima aula. E hoje à tarde eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu pedi sim questões de interdisciplinariedade para vocês, tá? Daí depois, se vocês puderem avisar, tá? Lá no AVA, é a aula 4, tá? É a aula 4 aqui, ó. Tá? Aula 4.
tinha muita coisa, né? Porque nós tínhamos tido aula desde do dia 30, aí ficou muita coisa, tá? Então, tem um artigo, eu vou retomar aqui o slide, né? Da interdisciplinariedade, tá? Mas, assim, a prova de vocês é uma prova reflexiva, tá? Então, eu coloquei bastante questões reflexivas relacionadas à prática, né? Que vocês poderão construir uma resposta, então não precisa copiar, tá? Então, assim, é uma prova bem pautada na prática, tá? Colocar, né? Planejar lá ações, né? Tá? Então, eu vou retomar aqui a interdisciplinaridade. Eu lembrei hoje à tarde disso, eu falei, né? Vocês lembram, né, que eu deixei para esse semestre, tá? Então, aqui a questão da interdisciplinariedade, né? O caso do Miguel, que era um estudante problemático, né? E depois os professores viram que ele era um superdotado aqui. Tá? Daí tem as reflexões aqui, os desafios. Aí tem o Calvin também, que pensava diferente da professora. Bom, o que é currículo? Né? Currículo é o quê? É uma corrida. Tá? É uma corrida. O que nós temos que fazer na sala de aula? Instigar a curiosidade, levar o estudante à pesquisa. O que é currículo? Que é uma sequência, a dosagem de conteúdos, de culturas, de situações de ensino-aprendizagem. Ele tem um sentido histórico, confunde história, né, da própria escola aqui. E aqui nós temos uma figura no slide 24, cada área, cada disciplina puxando o estudante, né, para sua sardinha aí. O que é disciplina? É o desenvolvimento histórico, é a transição, é o componente curricular, é aonde que vai estar descritos os conteúdos, os valores, as condições econômicas, ideológicas, políticas. E aqui nós temos a alfabetização, aprender a ler, a decifrar, a interpretar, a compreender. O que é aprender a escrever? É grafar, é produzir o texto, estabelecer. O que é o letramento? É o uso social da leitura e da escrita em determinado grupo social. Às vezes a pessoa, ela não está totalmente alfabetizada, mas ela dá conta, então ela é letrada. Por exemplo, uma pessoa que não sabe ler muito bem e escrever, mas ela vai no banco, ela saca o dinheiro dela, ela paga as contas dela, então ela tem um letramento. A interdisciplinariedade, começar aqui pela palavra, o que é essa interdisciplinariedade? É entre, no meio de, tá? Interdisciplinariedade, aqui o lugar, o meio, a palavra, a posição, a conexão entre as disciplinas. Ela quebra o quê? O território entre as disciplinas aqui, fazendo intercâmbio. O que é essa interdisciplinariedade aqui? Ela conecta a questão do diálogo, da relação, do vínculo, tá? Das categorias aqui interdisciplinar, aqui a questão da integração, da interação entre os sujeitos. O indivíduo ele é o construtor de pontes entre as áreas do conhecimento e a própria ponte. Então, a interdisciplinariedade é uma prática, não é uma teoria. Ela está inserida na teoria, mas ela depende do quê? Da prática desse professor.
Não adianta eu colocar lá na minha aula, que a minha aula vai ser interdisciplinar, se eu não tenho uma prática interdisciplinar. Se eu não faço essa integração, esta conexão entre 2 ou mais componentes curriculares. Então, a tentativa de estabelecer aqui relações, as diversas disciplinas aqui dialógicas, os métodos, tá? Então, aqui tem, né, uma figura de bonequinhos, mostrando aqui cada disciplina aqui. A interdisciplinariedade, que é o objetivo da sala de aula, o espaço de absorver aqui as informações. Então, ela não pretende acabar com as disciplinas, com os componentes curriculares, não é isso? Ela vai fazer a interconexão, a integração aqui. Contextualizar aqui, tá? Aqui já Piaçu, quem foram os pesquisadores sobre a interdisciplinariedade? Piaget, já Piaçu, Ivani Fazenda, a relação entre as disciplinas aqui. Existe aqui uma cooperação, um diálogo. Olha a interdisciplinaridade aqui. Então, a interdisciplinaridade não é a integração do tema, mas sim dos conteúdos. Tá? Estabelecer aqui uma relação de professor, de tarefa, de relações, de ampliar aqui a compreensão do conteúdo, de compreender a busca dos novos caminhos, dos desafios, da busca aqui do construir, ir além da realidade, né? Transpor aquele conteúdo, não de forma insegura, mas seguro, abrir aqui para o debate. Então, aqui nós temos a metodologia do trabalho interdisciplinar, que é a integração de conteúdos, passar de uma concepção fragmentada para uma concepção unitária do conhecimento, as redes, as conexões, superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, tá? Centrado aqui, aprendemos ao longo de uma vida. Características de um trabalho pedagógico interdisciplinar aqui. Trabalhos por projetos, temas aqui de interesses, levantamento de dados, responder às indagações, integrar aqui os conteúdos, a socialização, o papel do professor aqui como mediador, humanizador, formador aqui de agente de inclusão, privilegiar a pesquisa, o diálogo, trabalhar a criatividade, uma proposta aqui de atividade. Então, a história da velhinha maluquete, daí a leitura do livro, trabalhar aqui em trios, discutir uma sequência didática ou criar um projeto aqui de trabalho. Tá? Bom, depois dessa aula, nós temos a aula 10. A aula 10, nós temos lá. Eu estou colocando toda a aula aqui na sequência, os materiais estão... eu não quero estudar lá pelo AVA. Vocês podem adentrar aqui na sala, tem todo o material dentro da sequência. Vocês podem adentrar na sala quando vocês quiserem, nessa sala aqui, tá? Então, aqui, ó, como trabalhar em sala de aula... Peraí. Eu acho que eu colei a mesma. Eu pedi a essa e ele colou aquela. Aula 10. Ele colou a mesma. Aula 10 aqui, ó. Então, o espaço, ética, violência na escola. Apresente 3 propostas de como trabalhar a ética, a violência, os espaços escolares. Tá bom? Então, aqui vamos ver.
Aí tem um artigo aqui que eu deixei mais para vocês lerem, tá? Sobre a violência. Tá? Mas como uma fonte de pesquisa. E aqui, então, tem aqui os espaços escolares, a ética e a violência nos slides. Tá? O artigo eu deixei mais como fonte de pesquisa aqui, ó. Violência na escola, práticas educativas e formação do professor, que na realidade, né, nós já discutimos a formação do professor aqui, tá bom? Vai, menininho, abre. Tá ok? Eu agora tá me dando calorão. Começar a tirar as roupas. Pois é, acho que eu fechei demais aqui, né? Vou abrir um pouco, só um pouquinho. Deixar entrar um arzinho. Opa! Começa a falar, né? Esquenta. Dá uma esquentada aqui. Bom, espaços, ética e violência. A organização do tempo e do espaço da escola. Então, o espaço escolar, ele se configura aqui numa fonte de experiência, de aprendizagem aqui. Se o espaço ele não tem uma organização, se ele nega a acessibilidade, a autonomia e a integração, eu estou negando o processo de aprendizagem aqui. Tá? Então, eu tenho que pensar aqui no método pedagógico, nesses espaços onde o estudante ele possa o quê? Aprender, tá? Ele possa o quê? Aprender aqui. É necessário que eu aprimorar o tempo e o espaço escolar, uma organização curricular que reflete uma trajetória histórica. O tempo, o espaço, a base da organização curricular, favorecer aqui as oportunidades de aprendizagem, o desenvolvimento, trabalhar aqui o tempo e o espaço aqui, a questão social, real e ideal, né? O que eu tenho e o que é o ideal? Então, o que eu tenho que melhorar? A questão dinâmica aqui, a significação aqui, a questão paradigma da modernidade, tá? E a infância. Aqui eu trago algumas fotos, né, os tipos de aprendizagem, como era antigamente, as canetinhas, uniforme, a sainha, era tudo padrão, né? O que você lembra do seu tempo de escola? Então, isso aqui para quem quer pensar aqui. As canetinhas, tá? Questões para reflexão. Você tem algum fato marcante que ocorreu na escola, no seu tempo? E o planejamento, o que é o planejamento? É a reflexão sobre o espaço educativo. Tá? É fundamental eu pensar em quem? No estudante. Eu estou planejando para quem? Para o estudante. O quê? O ensino de aprendizagem. O espaço escolar, eu favorecer o que? O desenvolvimento coletivo aqui. A socialização, a troca de experiência, de saberes. A escola, a infância, a família, a tecnologia, os espaços aqui, né? Qual é o olhar que eu tenho aqui? A escola, muitas vezes, ela é panóptica, né? Ela controla, ela separa, ela analisa, ela diferencia, ela regula. Ela quer todo mundo dentro do mesmo quadrado. Todo mundo aqui dentro do mesmo quadrado. A questão aqui do espaço, do vigiar, do punir. Não, a escola ela tem que ser um espaço alegre, democrático, aberto. Tá? Escrever, ficar escrevendo rotinas, repetindo, não. Vamos trabalhar dentro de uma escola crítica, reflexiva. Aluno não é operário.
a ressignificando os espaços aqui. Eu tenho que pensar num local organizado, arejado, limpo, pensar na faixa etária, o lugar acolhedor, o espaço que retrate a cultura, que favoreça o sentimento de quê? De pertencente, né? Que o estudante, ele se sinta o quê? Pertencente daquela sala, daquela escola, tá? Trabalhar aqui a questão dos abandonar a escola tradicional, né? Os conceitos mecanicistas, e caminharmos para uma escola com práticas reflexivas, críticas sociais, contextualizando, oportunizando a expressão desse estudante. O que eu tenho que pensar em termos de ambiente? A dimensão temporal, quando e como é utilizada? A dimensão funcional, como se utiliza e para quê? A dimensão física, o que há de como que se organiza. Então, essas são as 4 dimensões do ambiente. Temporal, relacional, que é o quê? São as relações. A física é o ambiente, a sala, o banheiro, a biblioteca. E funcional, como que isso funciona. E aqui nós temos uma comparação entre um grupo de aprendizagem cooperativa e o grupo de trabalho tradicional. A cooperativa aqui, interdependência positiva, responsabilidade individual, heterogênea, liderança partilhada, responsabilidade mútua, todos batalhando para um objetivo, aqui amizade, produtividade. E dentro de uma escola tradicional não tem interdependência, se fala em sala homogênea, todo mundo igual, há um líder designado, ele manda, os demais obedecem. ênfase à tarefa, não à produção em si. O professor ignora o funcionamento do grupo, ele só quer a produção, o resultado individual aqui. Proposições que ficam sem a pretensão de finalização, mas de repensar, e ressignificar aqui. A questão do tempo de crise de educação formal, do esgotamento do modelo, a escola tradicional não tem mais, não se faz mais sentido aqui. Nós temos que trabalhar para uma escola nova, tá? As limitações aqui do controle estatal, dos estados, enfim, as iniciativas aqui, nós temos que abrir novos espaços entre a teoria e a prática. A função socializadora da cultura da escola, tá? Nós temos que legitimar e reorientar os tempos e os espaços curriculares da escola, e redescobrir, reconstruir, refazer aqui. Bom, o que é a violência? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma força física, um poder que pode ser também psicológico aqui. Dentro da violência escolar, nós temos aqui os atos, as ações, a questão criminosa, a marginalização, a discriminação aqui, tá? A violência na escola, aquela que se produz dentro do espaço escolar de natureza, o tipo de violência que pode ser psicológica ou física, a violência à escola, então, eles vão lá e violentam a escola, o professor, os espaços, e a violência da escola, de uma maneira simbólica, subjetiva, a escola violenta aquela criança, aquele estudante. Às vezes não é visível. A violência física, que é a questão de agredir, tá? A agressão física, porte de armas, sangram, matam. A violência simbólica, que ela é verbal, ela é um abuso de poder, eu ameaço, tá? E a violência verbal,
humilhação, palavrões, grosserias, entra aqui a questão do bullying. São apontadas aqui como causa da violência, às vezes a questão da família, né? A questão da vulnerabilidade social, alcoolismo tóxico, desagregação dos casais, pais omissos, tá? A família, né, omissa. Os estudantes, né, com uma história de vida complicada aqui, né? Complicada, bem complicada. Então, o que acontece aqui? A falta de perspectiva, enfim. Grupos e turmas, né, que às vezes influenciam, eles andam em turma, em gangue, né, não sei hoje se usa outro termo, tá? E começam a violentar. A desigualdade social também causa a questão da miséria, da fome, do estresse, do desemprego, e mesmo em famílias que não têm problemas financeiros, mas têm distúrbios, tá? A influência da mídia, do rádio, da TV, das revistas, dos jornais, também o bullying, né? Significa o quê? Agredir, intimidar, atacar. O que é o bullying? Nós temos atitudes aqui agressivas, intencionais, repetitivas, meninos e meninas, né? Um provoca o outro aqui. Quem é o agressor? É aquele que humilha. Quem é a vítima? É o humilhado. Os dois precisam de tratamento, pessoal. Tanto o agredido quanto o agressor. Se isso perdurar, permanecer aqui. O espectador é aquele que fica lá, né? Vamos ver o circo pegar fogo. A ciberbullying, né? Que é a questão das redes sociais aqui, o espaço virtual, o xingamento, as provocações, tá? O convívio, os jovens aqui, a ferramenta da internet, e tem que cuidar, pessoal, o que nós escrevemos em redes sociais, porque às vezes nós estamos queimando a nossa imagem. A questão aqui da tecnologia, tá? As doenças relacionadas ao bullying, aqui, angústia, ataques de ansiedade, transtorno do pânico, depressão, anorexia, bulimia, fobia, problema de socialização. E quais são as atitudes aqui? A escola tem que criar projetos, chamar a família, a comunidade, a sociedade, né? Levantar a bandeira para a paz aqui. E aqui nós temos, então, aqui a violência escolar, a violência explícita e a violência simbólica, como eu já comentei com vocês. Qual o papel de nós, educadores, para contribuir com a dimensão da violência escolar? Então, temos que pensar nisso. Colegas, vamos para a ética, atitudes éticas. A ética é ser humilde, tolerante, flexível, manter o diálogo, trabalhar em equipe, não ficar fuxicando, fruticando a vida do outro, né, pessoal, destruindo a vida do outro. O que é ética? Que é um costume, é um caráter, é um modo de ser, é um hábito, é uma forma de vida. A ética é o quê? Uma reflexão sobre a própria conduta. É um fator imprescindível aqui, é uma condição indispensável. Nós temos aqui os direitos, a ética e os deveres aqui. Então, às vezes a pessoa só pensa nos direitos, né? Como diz o povão por aí. Meus direitos. Cadê os meus direitos? E os meus deveres. Então, buscar esse equilíbrio. A ética é um estudo, é uma reflexão. A moral são as nossas ações ligadas à ética. Então, aquela pessoa lá não é que ela tem falta de ética, ela teve um ato imoral. O que significa ser ético?
é uma cultura de caráter, de bons costumes, de motivação, de processo, de resultados. A escola é um ambiente propício para exercício de aprendizagem ética. Agora, se o professor não tem uma postura ética, se a direção não tem uma postura ética, se a professora, a escola não tem, daí complica o negócio aqui, né, pessoal? Daí fica feio o negócio, né? Os professores aqui, a questão dos papéis aqui, as crianças, os jovens. Por isso que eu falo, ser professor, um professor comprometido não é fácil, porque você é exemplo. Você tem que cuidar até o que você coloca em redes sociais, porque você é um exemplo. Questão aqui dos funcionários. Então, o que eu tenho que buscar aqui? E trabalhar dentro desse contexto, dentro do PPP, do projeto político-pedagógico, dentro da organização do trabalho pedagógico, a questão aqui do respeito mútuo, da dignidade, da justiça, do diálogo, da solidariedade, da igualdade, do convívio democrático e da preservação aqui do meio ambiente. Ok? Vamos caminhando. Qualquer coisa vocês me chamam. Hoje eu vou disparar a falar aqui. Então, a aula 11, né? Opa. Não tem tanta aula assim, não. Parece, mas não é. Porque tem a semana da literatura. Tá chorando por quê, Camila? É frio ou é choro ali? Pessoal, aqui, ó, né? São as tendências da educação pedagógica aqui, tá? Ah, tá. Menina, deixa eu contar. Esses dias Não, eu dei um bola fora com esses bonequinhos, morreu parente de uma amiga, ao invés de eu mandar aquele que chora, eu não mandei aquele que ri. Meu Deus do céu. Ai, eu não entendo. Daqui a pouco uma amiga minha me manda um WhatsApp, Edito mandasse um bonequinho rindo ao invés de chorando. Fora da casinha, gente. Não tem condições aqui. Aqui, ó, eu deixei um artigo, mais para vocês, quem quiser... Ah, é rindo, hein? Mais para quem quiser se fundamentar mais, aqui do Libânio, sobre as tendências pedagógicas, tá? Mas é a mesma coisa que está lá no slide. A mesma coisa, só para quem quiser, né, se aprofundar mais, foi esse... Deixa eu ver se tinha mais uma aqui. Tendências pedagógicas do Libânio. Não. E daí tinha os slides, tá? Mas é a mesma coisa que tem lá no artigo do Libânio, é a mesma coisa que tem no nosso slide, tá? Ok? Então, vamos lá. Aqui, as teorias da educação e as tendências pedagógicas. Então, nós temos que pensar na relação educador e educando, processo de ensino-aprendizagem. Quais são as tendências, as concepções pedagógicas aqui? A prioridade é a teoria sobre a prática, né? Primeiro, a escola tradicional. A escola tradicional, ela estava interessada em quê? Em trabalhar a teoria, tá? A questão, a pedagogia nova, a teoria, a prática também. Aqui nós vamos discutir as teorias de ensino e as teorias de aprendizagem. Como ensinar, como aprender,
a trajetória da pedagogia no Brasil. Então, nós temos aqui, eu não vou entrar muito nesse contexto histórico da educação, tá? Mas, né, porque vocês já tiveram lá a história da educação e tudo mais, mas apenas para retomar aqui. A concepção pedagógica tradicional religiosa. Então, durante muitos e muitos anos, nós tivemos o que aqui? A pedagogia basílica, a questão religiosa, a questão aqui dos teólogos, da obra de Deus, os jesuítas, que queriam domesticar, né, os índios a qualquer preço, tá? A pedagogia aqui na existencialista, né, a essencialista do homem aqui. As reformas, daí 1759 a 1932, vieram as reformas pombalinas, o privilégio aqui do Estado. Aí vieram em 1972 a questão das disciplinas avulsas, 1808 aqui, a questão das primeiras letras, em outubro de 1827, enfim, isso aí só para dar uma retomada ali. O que nós temos que pensar aqui nesta aula? A questão das tendências liberal e progressista. Então, Libânio trouxe o quê? A adoção de uma determinada tendência, né, dos condicionamentos sociopolíticos, aqui das diferentes concepções de homem e de sociedade. A questão aqui do papel da escola, da aprendizagem, das relações professor-aluno, as técnicas pedagógicas. Bom, nós vamos adentrar aqui na pedagogia liberal, tá? De liberal não tem nada, tá? É só o nome, tá? E os indivíduos aqui dentro do desempenho dos papéis sociais. Então, a escola educava para o indivíduo seguir exatamente aqueles papéis sociais, aquelas normas. Nós temos aqui a pedagogia progressista, uma análise crítica da realidade social, uma finalidade política contra o autoritarismo, valorizando o que? A experiência vivida, o ênfase na aprendizagem grupal. Então, nós vamos ver aqui as tendências pedagógicas. Nós temos a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. A pedagogia liberal, tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista. Pedagogia progressista, libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos. A pedagogia liberal aqui, o termo liberal não tem um sentido aberto, defende aqui a predominância dos interesses individuais, né, dotada das últimas décadas aqui. A pedagogia liberal tradicional, centrada na figura do professor. O professor se utiliza-se aqui da oralidade, de transmitir aqui os seus conhecimentos. O aluno é passivo, né? A escola tradicional, ela vai trabalhar com exercícios repetitivos, com a memorização, e o professor vai estar preocupado com o resultado, não com o processo. Dentro da pedagogia liberal renovada, progressivista, nós temos aqui o John Dewey, né? A crença na relação entre a teoria e a prática. Então, ele começa levemente trazer essa discussão da teoria e da prática. Tá? Da teoria aqui e da prática, tá? Entende-se que o conhecimento, quando compartilhamos aqui experiências. Aqui nós temos a questão de Piaget, que ele vai trazer o desenvolvimento do indivíduo, a vida intrauterina, a questão aqui das fases de desenvolvimento, da assimilação, da acomodação, da questão das estruturas mentais
quando o indivíduo aprende um novo conceito, ele se desestrutura, estrutura novamente. Tá? O construtivismo sequencial aqui. Emília Ferreiro, que trouxe uma grande contribuição, principalmente na questão da escrita e da leitura, as fases da escrita e da leitura, a questão aqui que a criança aprende a ler e escrever através de hipóteses. Maria Montessori, né? Nós temos aqui em Curitiba a Escola Sion, que trabalha em cima da proposta de Maria Montessori. Maria Montessori criou técnicas, né, práticas pedagógicas para trabalhar com crianças com deficiência. Ela trabalha muito material concreto, existe uma sequência, uma aplicabilidade, e uma autoeducação, onde o estudante ele vai tendo autonomia para resolver as questões escolares. A tendência liberal renovada não diretiva, que a escola tem um papel aqui de formar atitudes, entra a questão de Carl Roger, a escola nova, novista, aonde o estudante ele precisa ser trabalhado que o autodesenvolvimento. Epa! Esse estudante tem sentimentos, ele tem sensações, tá? E daí nós tivemos Skinner, né, Watts, Pavlov, que são os estudiosos da psicologia comportamental, fazendo aqui uma oposição, né, chamando até Carl Roger de uma questão mais romântica aqui. E a escola comportamental, ela vai trabalhar em cima do estímulo e resposta. A essência da humanidade, né? Carl Roger traz a questão do eu, a construção do eu, o autoconhecimento. Bom, depois nós vamos ter, então, a tendência liberal tecnicista, baseada na técnica, na preocupação com o mercado de trabalho, com a colaboração da ordem, e que entra aqui a psicologia comportamentalista, Skinner, Pavlov, a questão aqui das informações objetivas rápidas. E nós temos duas leis aí que trouxeram o ensino tecnicista, que foi criado bem na época, né, lá pelos anos 60, os anos 70, que iniciou-se as primeiras indústrias, né, no Brasil, as fábricas, e não tinha mão de obra. Tá? Então, a Lei 5.540/68 e a Lei 5.692/71, ela traz aqui características por uma visão utilitarista, aonde o capital humano, né, a escola é empresa, formar as pessoas para trabalhar em empresa. E houve também a reforma universitária, aqui por departamentos, através dos créditos aqui do governo. Então, 71, a lei que o segundo grau eram profissionalizantes, hoje nós temos ainda contadores, administradores, que fizeram esse segundo grau aí de administração, enfim. Hoje nós temos, mas é o pós-médio, Primeiro você faz o ensino médio, daí você faz o pós-médio. A pedagogia progressista aqui, tá? As tendências aqui, análise crítica, as finalidades aqui sociopolíticas, as tendências aqui de analisar a sociedade, a escola estar dentro da sociedade e a sociedade estar dentro da escola. A educação crítica aqui, entender as relações do homem, intervir aqui na transformação, na pedagogia, e aqui entra o método Paulo Freire de alfabetização. Ele era contra o ensino tradicional, trabalhava-se com o quê? Com tema gerador, discutir a realidade, contextualizar, a conscientização aqui do estudante. Ele escreveu aqui a pedagogia do oprimido,
ele sempre frisou muito, né, que a classe dominante prejudicava a classe menos favorecida. E a tendência progressista libertária aqui, transformar a personalidade, o caráter político, aqui a questão da autogestão, a questão aqui dos níveis, né, contaminar todo o sistema, né, não, né, trabalhar aqui a conscientização. Acreditar na liberdade total, na importância do processo grupal. E aqui nós temos a concepção frenetiana. Frenet acreditava o quê? No desenho livre, no texto livre, nas aulas passeios, no jornal, no livro, no diário, a criança construir isso. Tá? E a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, que é a difusão dos conteúdos dentro da sociedade, contextualizar, fazer a reflexão e a crítica aqui. Aí nós temos Demerval Saviani, que ele traz, né, essa questão de a oposição, né, das classes. Epa, né, trabalhar uma sociedade igualitária. E ele traz aqui o passo a passo da metodologia, a prática social inicial, partindo de um trabalho do docente, do que o estudante traz, dessa relação do diálogo, trabalhar a problematização, a instrumentalização, que instrumentos que eu vou trabalhar para ministrar essa aula, catarse, o que é essa catarse? Tá? É uma espécie de quê? De segunda natureza, a pessoa falar aquilo que ela pensa, né? O colocar para fora, é dar direito à fala, tá? E a prática social final, que é o produto final, a construção de todas essas etapas aqui, tá? Aqui ao final dos slides, vocês vão ter uma síntese de cada tendência pedagógica que eu falei. Então, vai ter a pedagogia liberal tradicional, aqui, a renovada progressiva, a renovada não diretiva, a tendência liberal tecnicista, a libertadora, a tendência progressista libertária, sociocrítica dos conteúdos, e aqui uma síntese, então, no slide final tem uma síntese de toda a explicação. Então, não tem erro aí, pessoal. Tá? Não tem erro. A semana 12 foi a semana da licenciatura, então nós não tivemos aula. A semana 13 foi a questão do papel de mediação, né, dos professores. Então, qual é o papel aqui de mediador do professor? Tá? Então, vamos ver aqui os artigos. Trabalho por projeto. Ah, tá. Daí eu coloquei 2 artigos. Né? Opa. 2 artigos aqui, um do professor mediador e o outro do mediador e a tecnologia, tá? Então, eu só vou fazer algum comentário aqui, tá bom? Opa. Então, aqui, professor mediador da aprendizagem por meio da comunicação dialógica, que na realidade, né, quem leu esse artigo vai perceber o quê? Que é tudo que nós já falamos, tá? Então, o professor aqui, a questão da interação, do desenvolvimento aqui, da experiência, da formação aqui, do professor mediador. Qual é o papel aqui do professor mediador? Ele vai mediar entre
o que o estudante sabe e o que ele pode aprender, de uma maneira reflexiva, levando esse estudante aqui a pesquisa, tá? A pesquisa. Nunca dá uma resposta pronta, mas fazer com que esse estudante pense, tá? Pense aqui sobre a questão do processo de aprendizagem aqui. Então, a importância do quê? De uma proposta, de uma aula dialogada, aonde tanto o professor quanto o estudante aqui tem o direito de fala. E aqui tem um outro artigo também que eu deixei como pesquisa para vocês só, que é a questão da mediação tecnológica. Ok? Então, esses artigos aqui, eles são mais, como, então, a formação e a função do mediador diante das novas tecnologias aqui, tá ok? Então, fica aqui esses 2 artigos, como fonte de pesquisa da aula 13. A aula 14 foi sobre avaliação, sobre a questão aqui da avaliação. Vou fazer toda a sequência aqui, para vocês não se perderem. Aula 14, eu coloquei aqui, explique o que é avaliação da aprendizagem e qual o seu papel, tá? Aí nós temos aqui um artigo, tá? Que na realidade, o que vai fundamentar o slide, tá? A questão aqui do slide, tá? Então, eu vou comentar o slide aqui. E o artigo é, reflexões, são 7 laudas, explicando que foi feita uma pesquisa sobre a avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Na realidade, reforçando aqui o slide sobre a avaliação. Tá? Mais um pouquinho aí, aguentem firme aí. Tá? Estamos quase encerrando. Então, vocês vão perceber que parece ser muita coisa, mas uma coisa interliga na outra. Aqui o processo de avaliação, a avaliação é o juízo, valor, uma prática pedagógica, que era muito antiga, desde o século XV, XVI, XVII. Nós temos que discutir amplamente a questão da avaliação, é bem isso, A questão do trabalho pedagógico e da concepção democrática, tá? Pensar na promoção do ser humano, não dentro de uma escola tradicional que humilha, que julga, que pré-julga, mas sim, que pensa nesse estudante, na questão aqui da avaliação, da reflexão, do conhecimento. Nós temos que pensar nas funções da avaliação, na pedagogia didática, diagnóstica, no controle, tá? Na função pedagógica didática, no conteúdo, nas modificações dos procedimentos aqui, que eu tenho que repensar nessa função de avaliação diagnóstica, no controle aqui, na verificação, na análise, tá? Na questão aqui da tarefa de atribuição, aqui de classificação. Nós temos a concepção aqui de avaliação tradicional e democrática. Claro,
Se vocês adentrarem lá no conteúdo das tendências pedagógicas, vocês vão verificar lá o processo de avaliação da escola tradicional, da escola tecnicista, da escola crítico-social, enfim. Mas nós aqui, nós vamos trazer essas duas comparações, da escola tradicional e da escola democrática, que é a progressista lá, que ela entra lá dentro da progressista. A questão aqui do processo de aprendizagem, a possibilidade de reorganização aqui. Então, o que é a avaliação tradicional? Ela é quantitativa, classificatória e periódica. O que é a avaliação democrática? Ela é qualitativa, diagnóstica e permanente. Então, não é só para fechar uma nota, ela é permanente. O professor, ele precisa ter o quê? Consciência que ele precisa o quê? Transformar a sua prática aqui. E nós temos a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que vem trazer aqui, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, tá? Em qualquer ensino. A questão aqui dos critérios de avaliação, as provas ou outros instrumentos específicos que eu vou utilizar. A questão da avaliação interna e externa. Eu vou avaliar o estudante, os espaços, as metas do Plano Nacional da Educação. Nós temos aqui a avaliação institucional, o rendimento e a aprendizagem. O que é essa avaliação institucional? É o conjunto da atividade educativa. Ela vai avaliar a instituição como um todo, desde o PTP, documentação, formação de professores, espaços físicos. A avaliação dos professores, uma avaliação crítica também, de verificar essa formação contínua ou continuada. Tá? O desenvolvimento do aperfeiçoamento, da inovação, do desenvolvimento profissional desses professores. E nós temos aí o Enem, o ENAD, a Prova Brasil. Tá? A avaliação de rendimentos está ligada ao quê? Ao processo contínuo, sistemático, aos objetivos previstos. E a avaliação aqui orientada às dificuldades do estudante, a questão aqui, o que tem que ser melhorado. Eu preciso conhecer os estudantes, as dificuldades, quais são os objetivos, as competências, as habilidades que eu tenho que esse estudante precisa alcançar aqui. As decisões de vivências, de modo de vida, de ambiente, de saberes pedagógicos, a questão do caráter cognitivo, afetivo, normativo, as crenças, as atitudes, os objetivos, aqui a natureza dos componentes curriculares, da proposta curricular. As condições de tempo, de estrutura da sala de aula, de materiais, tá? De critérios, do olhar, que olhar que eu tenho sobre esse aluno. Então, a avaliação, ela constitui o quê? Um processo de relação estabelecido entre o professor, o aluno, e o esperado e o alcançado. Reflexões, o professor precisa fazer reflexões aqui. Tá? A utilização, quais instrumentos que ele vai utilizar, o que ele vai elaborar aqui, qual a importância desses instrumentos avaliativos, a seleção, avançar ou superar as dificuldades. A avaliação é uma avenida de duas vias, de aluno e professor. O professor precisa se autoavaliar aqui, trabalhar aqui os exercícios, cuidar com exercícios mecânicos de memorização. Uma avaliação, ela precisa ser reflexiva, verificar o nível de aprendizagem
de tensões, sofrimentos, de conquistas desse aluno, das suas frustrações também. Quais são as metas, os objetivos, as diretrizes, trabalhar de maneira transparente o desempenho acadêmico, as produções. Quais são os modelos aqui? Eu tenho a prova escrita, dissertativa, as provas objetivas, verdadeiro ou falso, preenchimento de lacunas, ou eu vou trabalhar com seminário, com teatro, com debate, com apresentação de aula, de livro, né? O aluno vai ministrar uma aula. Eu tenho que pensar na importância, no equilíbrio, na eficiência, na objetividade, na especificidade, na dificuldade, na equidade, na duração. O que é essa equidade? Aqui eu preciso pensar nos estudantes que têm dificuldades de aprendizagem, ou transtorno, ou deficiência. É preciso desenvolver aqui uma conduta informativa, a questão do regimento, da avaliação. Emitir um julgamento de valor tendo em vista uma tomada de decisão. Tem que cuidar aqui. O modo de como o profissional efetiva essa avaliação. Os estudantes, o percurso, o contexto institucional, pedagógico, a legislação aqui de 96, avaliação da exigência institucional, o Sistema Nacional de Avaliação Escolar, o SAAB, né, o ENEM, o ENAD, o regimento escolar, o projeto pedagógico. Eu tenho que conhecer o regimento escolar, o projeto pedagógico aqui, a função da avaliação, para que avaliamos, por que avaliamos, o saber do docente, a experiência pedagógica, a competência didática dele, a cultura avaliativa, o Sistema Nacional aqui de Avaliação. E aqui algumas leis que eu deixei mais por referência. Aqui é só um exemplo, né? Cada semestre o MEC decide quais são os cursos que vão participar do ENAD. Mudanças previstas aqui, evitar, né, um processo seletivo, mas incentivar o aluno a avaliar, abranger os cursos aqui, uma avaliação constante do nosso trabalho, da nossa trajetória, e verificar aqui. O gatinho está lixando a unha? E verificar aqui o que nós podemos melhorar. Tá bom, pessoal? Bom, eu acho que agora é a última aula. Tá? Estamos aí quase encerrando. Então, a aula 15, que é a questão da avaliação do livro didático e do trabalho aqui por projetos. Tá? Então, aqui tem um artigo que comenta sobre a avaliação do livro didático, tá? Então, tem os critérios ali, tudo, que eu trabalhei bem na última aula, tá? Na última aula, ok? E tem aqui a questão trabalho por projeto, que nós temos aqui 2 slides. Um é o modelo, daí eu coloquei um artigo também, mas é para fundamentar, porque já tem lá nos slides. E aqui como elaborar aqui o projeto, tá? Só vou fechar isso, daí nós terminamos. E tem a aula de hoje, tá? A aula de hoje eu pedi lá para que vocês coloquem um feedback sobre a aula, tá bom? Como que foi o semestre, se alguém tem alguma crítica em relação às aulas, eu pedi.
E antes que eu me esqueça, na próxima, depois que eu lançar as notas, eu vou marcar uma outra aula, que é o nosso último encontro, tá? Para ver se alguém tem dúvida da nota, da prova, né? Se alguém ali ficou com alguma questão em aberta. Então, aqui nós temos um texto aqui da análise do livro didático, né? Avaliação do livro didático como instrumento de afirmação da autonomia da escola e dos seus docentes, tá? Então, tem aqui todos os critérios aqui de como que se avalia um livro didático, tá? Que eu expliquei na última aula. Pessoal, eu também deixei lá um texto sobre a Prova Brasil, mas esse texto aí era mais só para pesquisa mesmo, tá? Bom, eu vou explicar aqui um dos slides sobre projeto para retomar, tá? Um é um modelo, né? E o outro é como trabalhar. Deixa eu só baixar aqui. Então, o material está todo aqui, está lá no AVA, né? Quem salvou no seu computador também tem. Hoje eu vou salvar essa aula lá no AVA também. Então, vocês têm bastante material aí para estudar. Trabalho por projetos. Vamos ver se é esse. Ah, esse aqui é o modelo, né? De como você trabalha. Então, faz a roda de conversa, discute o que é projeto. Daí entra aqui, né? O desejo, o querer, o pensamento, o planejamento, a estratégica. Sempre pensar num caráter interdisciplinar, trazendo os resultados, aqui o processo. Então, aqui tem, né? O projeto deve conter a escolha do tema, o levantamento, o planejamento, a estratégia, a documentação, a avaliação individual e grupal. Aqui eu trouxe 3 autores para fundamentar a construção do projeto, mas você pode escolher aqui outros autores. Eu coloquei aqui o Vygotsky, Piaget e Ausubel, né? Vygotsky é uma teoria aqui da construção social, Piaget vai trazer aqui a questão da aprendizagem e Ausubel vai trazer a teoria aqui significativa. As estratégias de grupo, aprendizagem cooperativa, as indagações, a formulação, né, indagação aqui, e aqui alguns modelos de jogo, para vocês trabalharem aqui. O jogo, ele sempre vai desenvolver a questão dos limites, da frustração, tá? Dos limites, da frustração, da noção de espaço, raciocínio lógico, que são as competências aí que o estudante precisa ter para a alfabetização. Nós temos que pensar aqui, né? Ser proativo, mantenha a comunicação, demonstre o seu compromisso, o seu relacionamento, trabalhe em equipe, tá? E aqui, o processo de ensino-aprendizagem, através de projetos de trabalho de uma abordagem crítica. O que eu não abri aqui? Eu acho que é esse. Deixa eu ver se é esse. Que eu acho que é o último. Projetos. Então, o que é projeto? É o modo de agir, tá? Que às vezes pode acontecer ou não. Você tem um projeto de vida, tá? Então, eu tenho que trabalhar em cima do interesse, da construção do conhecimento, da autonomia. O que é projeto? É lançar uma ideia, eu estou projetando, tá?
sente prazer naquilo. Então, quando o estudante ele está envolvido num projeto, ele sente o quê? Prazer, ele está pertencente àquele projeto. Eu tenho projeto de ensino e projeto de aprendizagem. O projeto de ensino, o professor é o mentor, ele que leva a ideia, tá? E o projeto de aprendizagem, aqui o professor e o estudante constroem juntos, o professor é o mediador, ele vai facilitar aqui, sendo que o aluno é o protagonista, tá? Sempre se pensa em quê? Em projeto de aprendizagem. Tem instituições que vão chamar de projeto interdisciplinar, de projeto de trabalho, mas o ideal é que o projeto seja desenvolvido juntamente com o professor e o aluno numa relação horizontal, tá? Como elaborar um projeto? Discutir, você pode passar um filme, levar figuras, trazer agora uma situação do planeta, enfim. Coordenar essa ideia, discutir, apresentar, estar relacionando com a vida, com os conteúdos, com o currículo escolar, trabalhar com grupos, quem vai pesquisar, onde vai ser pesquisado, o desenvolvimento aqui de ideias, de visitas, de estrutura, de síntese aqui. Você pode trabalhar com a produção de vídeo, por exemplo. Os estudantes de psicologia, eles produziram um vídeo agora, tá? Apresentação teatral, participação do aluno, avaliação do empenho, e aqui tem um modelo de projeto. Pessoal, o modelo de projeto é indiferente. Cada instituição pode instituir. Claro, quanto menor são os estudantes, você não vai pedir lá justificativa, problematização, você vai trabalhar lá o nome da instituição, a elaboração, a data, objetivo geral, que é a partir do tema, os específicos, que vão partir das ações, da metodologia. Então, o objetivo geral é o global, o específico é o direcionar a aplicabilidade das situações aqui. Justificativa, por que nós vamos trabalhar aquele projeto? Tá? Quais são os motivos? Metodologia, o passo a passo, as ações, como, quando, quanto. Recursos, eu vou utilizar recursos humanos, materiais, tá? Cronograma, avaliação, como que eu vou estar avaliando esse projeto. Pessoal, então, a nossa revisão era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, tá? Vocês gostariam que eu discutisse mais algum assunto? Eu estou aqui com tempo à vontade, tá? Se alguém quer comentar alguma coisa. Prof, na real eu tenho uma dúvida só, mas é uma dúvida minha, tá? Pode ser de outra pessoa também. Não, fica à vontade. Então, é o seguinte, eu vi... Lembra que a senhora passou falou dos... objetivos, quando a gente cria uma aula, tem que ter os objetivos, certo? Beleza, eu só tô em dúvida. Quando, eu não sei aonde que eu vi, eu não lembro, eu acho que foi uma amiga minha que passou, uma professora, ela passou um negócio lá que falou bem assim, tem que ter o tema, objetivo e tal. Quando se pede tanto prova, tanto tal, tem que fazer os objetivos, tanto o objetivo geral como específico, ou pode ser um objetivo só? O geralzão, no caso. Aí depende, tá? Depende do que está pedindo. Se lá só está objetivos, por exemplo, se lá está pedindo objetivos, tá? Você tem que colocar vários objetivos.
Ou você pode colocar lá, objetivo geral, tá? Então, o que é o objetivo geral? Por exemplo, digamos que eu fosse trabalhar o tema lá, estudar os animais, né? Estudar os animais. Então, qual é o meu objetivo geral? Aliás, digamos que o meu tema lá do meu projeto fosse cuidando dos animais, alguma coisa assim. Qual é o meu objetivo geral? Tá? Preservar os animais. Tá? Os objetivos específicos, eles estão interligados com a metodologia, tá? Com a metodologia, que são as minhas ações. Bom, eu tenho lá o meu projeto, que é a preservação dos animais. O meu objetivo geral, é preservar, né? Ou conscientizar os estudantes da preservação dos animais. Bom, lá na minha metodologia, quais são as minhas ações? O que será feito? Nós vamos assistir vídeos, nós vamos pesquisar sobre os animais em extinção, nós vamos ver sobre abandono dos animais. Aí, todos esse passo a passo, o que você vai ter que fazer? Transformar em objetivos específicos. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Assim, respondeu, mas assim, quando fala assim, objetivos, tá? Pode ser que ela tá perguntando, então, para colocar, por exemplo, objetivo geral e objetivo específico. Exatamente. Então, para você não errar, você põe o objetivo geral e os específicos. Beleza, então, porque quando a pessoa pergunta objetivo, quer dizer que ela está perguntando um só, será? Se ela está pedindo objetivo, é só um. Beleza, então agora entendi. Agora eu consegui entender, então. Tá, beleza. Conseguiu sanar minha dúvida. Obrigada. Pessoal, mais alguém? Olha, eu estou aqui à disposição de vocês até às 10 da noite, de boa. Estou tranquilíssima, tá? Para colaborar no que for necessário. Vocês querem que eu discuta mais algum assunto? Fiquem à vontade. Então, de boa? Sim, para mim tá tranquilo. Rafael? Então tá. Então, eu vou parar a gravação, tá? Vou parar a gravação, ok?